Davi, mas não se sabe quem escreveu, não tem clareza também quanto à data de escrita, o local em que foi escrito, nada disso cabe ao texto adquirido. Em geral, podemos dizer que 60-65% dos estudiosos aí atribuem a Samuel e outros 35 a 40 atribuem a Davi. Mas o certo é que ele atribui tem algum anônimo, não se sabe quem. Aprendemos também na semana passada sobre a Tanakh. Tanakh sobre a organização, né, da Tanakh, a Bíblia hebraica, como que ela está fisicamente organizada, e sobre a Tanakh nós vimos que ela é a Bíblia dos judeus e não a Torá, como nós temos aprendido, não sei, erradamente, né? A gente entende que a Torá é a Bíblia dos judeus, né? Mas na verdade é a Tanakh. A Torá é apenas uma parte da Bíblia dos judeus, né? A palavra Torá é uma referência ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os primeiros 5 livros da Bíblia. E a palavra Tanakh é um acróstico que nós vimos aqui na semana passada, né? Tanakh, onde o T Torá, o N é o Nevilim e o K é o Ketuvim. Então é tipo um acróstico, por isso Tanakh, né? Essas vogais aí pelo meio dessa letra aí é só para dar o som em português, Tanakh. Nós falamos ainda na semana passada, de forma meio que superficial, sobre o secularismo, hedonismo, a idolatria, né? Sobre o cetro, o que é o cetro, né? Aquele bastão lá revestido de ouro, de prata, enfim. E por último nós falamos aqui também sobre o amor, retenção, fidelidade, altruísmo, que são características das duas personagens, Ruth e Noemi, e Orfa também. Não pode dizer que Orfa não amou também, né? Ela apenas decidiu não seguir o seu coração, seguiu a razão ali, mas ela também amou a Ruth, né? A Noemi também. Um pouquinho menos que Ruth, mas amou. As duas palavras, nós iremos, mas no caminho as duas palavras, as duas amaram a sua forma. Bom, então na lição de hoje nós temos aí o tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nessa lição, nós veremos de forma específica tudo o que envolve, ou que envolveu esse relacionamento de fé, de fidelidade e de amor, né? É óbvio que será enfatizada aqui nessa lição a questão do amor, né? Que com certeza foi o que mais se destacou ali naquele relacionamento, e não em Ruth. Mas seríamos injustos aqui se não falássemos também sobre a fé que a Ruth demonstrou, né? Sobre a fidelidade que ela demonstrou também para com a sua sogra, né? Assim como o amor. Então, são os pontos aqui que a gente vai estar falando nessa lição. O texto abre diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes, ou seja, não insista, né? Não insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Esse com certeza é o versículo de ouro, não somente da lição, mas também, principalmente, do livro de Ruth, né? Com certeza um dos mais lindos, né? De toda a Bíblia Sagrada. Na semana passada nós chegamos a comentar aqui sobre algo que seria dito hoje nessa lição. A gente deu assim uma préviazinha, né? Que foi sobre a motivação que levou Ruth a acompanhar a sua sogra Noemi. Qual a motivação? O que fez com que Ruth acompanhasse Noemi e não desistisse, como fez Orfa, né? E nós dissemos que não foi por medo de ficar sozinha, não foi por vergonha,
de voltar. Imagine, é uma moabita, casou, o marido morreu, ela voltar com eles, moabita lá, viúva, e é sempre né, aquela vergonha, aquele constrangimento, mas não foi por isso, né? E não foi por interesse algum, né? Se beneficiar, talvez, foi apenas por amor. Ruth acompanhou Noemi por amor, né? Esse é o ponto principal da lição e foi o principal motivo que fez com que Ruth não abandonasse a sua sogra como fez Orpa. Na verdade prática, ele diz assim: amar uns aos outros sem nada exigir, em troca evidencia, ou seja, prova que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Bom, relacionamentos fortes e duradouros exigem alguns pré-requisitos. Eu destaquei alguns aqui, mas é óbvio que tem mais, né? Eu coloquei confiança, para que um relacionamento seja forte e duradouro, confiança, fidelidade, e isso aí em todos os níveis da sociedade, seja no casamento, na igreja, né? Tem que ter confiança, fidelidade, renúncia, né? É algo muito difícil de você renunciar pelo relacionamento, né? Pela amizade, respeito e amor, principalmente. Destaquei esses 4. São pontos aqui que estavam ali bem claro naquele relacionamento de Ruth e Noemi. Né? Confiança, fidelidade, renúncia, respeito e amor. Não dá para a gente falar, obviamente, aqui sobre eles individualmente, mas é só para compor aqui a nossa introdução. É interessante que nenhum desses pré-requisitos é um sentimento automático na vida de quem crê em Deus. O cristão deveria ter essa coisa automática, né? De receber do Espírito Santo, eu creio em Deus, agora eu sou santo, tenho outra mente de Cristo, agora eu tenho. Né? Eu amo, eu sou fiel, eu confio, eu respeito. Né? Não é automático. É algo que precisa ser trabalhado. Né? São sentimentos, mas antes precisam ser exercitados, trabalhados e praticados pelo crente. São ações que devem ser desenvolvidas principalmente em ambientes familiares, né? Mas que também precisam existir nos relacionamentos sociais em geral. Todas essas características que eu falei aqui: confiança, fidelidade, renúncia, respeito e amor. A família, assim como a igreja, são as maiores escolas naturais da vida humana. Tem muitos pais que erram quando mandam os filhos para a igreja para aprender, quando mandam os filhos para a escola para aprender, mas o lar, né, no seio familiar ali é a maior escola, onde as crianças elas sentem mais confiança diante dos seus pais, o ensinamento do pai tem mais peso, né? Então é muito errado quando você diz assim: filho, vai para a escola para aprender lá, e você se exclui de ensinar, né? Ou não vai junto também, né? No caso da igreja, ou não vai junto, né? Já está ali do lado, mostrando como deve ser. Então, a família, assim como a igreja, são as maiores escolas naturais da vida humana, né? Escolas de caráter, formadoras de caráter. Se o amor existente ali, escola e família, não for o mais puro possível, nada deve se esperar de um amor em outras partes da sociedade. Né? Então, como que eu vou esperar que o mundão aí demonstre amor, sejam bons, né? Quando na verdade nós falhamos como crente em nossas famílias, Então, principalmente nesses ambientes familiares, onde esse sentimento deve sobressair, né? E foi exatamente, é óbvio que no caso a gente vai estudar sobre o livro de Esther também, o livro de Esther não destaca muito essa coisa familiar, mas o livro de Ruth está muito claro isso, né?
a família, né, onde o amor prevaleceu. Bom, a verdade prática foi... A história a gente pula. A introdução, lê, irmão Luiz, por favor. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth e agora vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição estudaremos o relacionamento entre Ruth e Noemi, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade, o caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora. É um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Amém. Bom, o que nós estamos falando... Vou fazer uma pergunta. Sim. Rapidinho. Esse texto aqui da Ruth, agora está falando, que não me falha a memória, se não estiver errado, essa parte aqui, entre a relação dela, é que as pessoas usam para validar o amor entre duas mulheres. Eu vi isso aí na Ruth e Noemi. Isso. Assim como Davi e Jonas, né, eles usam essa parte também. Esse texto aqui para validar o amor entre duas mulheres. Nós até comentamos na semana passada que tem isso mesmo, né? Não tem como fugir disso, né? Esse é filho do diabo. Tem nada a ver, né? Então. É que é assim, é algo realmente entre o amor na Bíblia entre a sogra e uma nora. Eu vou te falar, a sogra né? É um negócio meio. não é para qualquer outra. É o que ele está falando quando o Davi falou assim: o meu amor por ti é mais amabilíssimo do que o amor pelas mulheres. Ele fala isso. Mas por quê? Porque naquela época o homem não tinha essa intimidade com a esposa. Ele tinha várias... Eu acredito que naquela época tinha viado, viu? Tinha. Com perdão da palavra aqui. Tinha. Acho que tinha sim, mas a questão é que o diabo sempre foi diabo, né? O mal sempre foi mal. Agora sim, é que ali realmente não tem nada a ver com isso, né? Mas eles usam, né? Eles usam isso aí. Sim, já fala. Bom, então vamos lá. O que a gente já falou até aqui, irmão, sobre o livro de Ruth, desde a primeira aula, né? Aliás, a gente teve no trimestre passado aí que a gente falou, né? Ensinamentos da família, alguma coisa assim, que a gente falou. Usou o livro de Ruth, usou Raab, beleza? Como se conduzir na caminhada, foi nada. Foi isso, a caminhada. Tá bem recente essa ação que nós tivemos. Nós falamos sobre Ruth. Então, já é uma garantia, tudo que a gente já falou até aqui, para nós, né, já é garantia para nós de um bom entendimento sobre o que ocorreu no livro de Ruth e Noemi. Já está se tornando familiar, né, essa história de Ruth e Noemi para nós. Graças a Deus por isso. Né? Mas o que iremos estudar nesta lição em específico, certamente teremos algo novo a aprender. Né? Estudaremos a respeito do relacionamento entre duas amigas que foram entrelaçadas pelo amor, né? Um amor verdadeiro entre as duas, e não esse amor promíscuo que o irmão citou aí. Então certamente que a gente tem coisa nova. Vai, irmão, lê o próximo, por favor. A proposta de Noemi. Uma crise de família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e significado de seus atos. O principal provedor da casa, seu marido, Elimelec, do hebraico Deus rei, havia morrido, seus filhos Malom, doença, e Milhão, casaram-se e tiveram morte, deixando viúvas, as moabitas Ruth, que significa amizade, e Orfa, que significa pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion mantivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, no primeiro etapa, tornou-se amarga, como ela mesma queria, tempos depois, preferindo-se ser chamada de Mara, que significa amar. Margot é o nome da minha cidade na Bahia.
Imaginando como é que a pessoa pode pôr o nome de um filho, né? A mãe põe o nome de filho de pescoço, né? Então, algumas traduções falam pescoço duro, né? Que é dura cerviz, né? Que é mulher, não sei porquê, o nome da órfã, pescoço. As crises em família são as mais dolorosas possíveis, pois afetam diretamente aqueles a quem amamos. Né? Quando tem uma crise na família, irmão brigando com irmão, mãe, pai, é um negócio divide, né? Doloroso, né? Porque são pessoas que estão próximas da gente, as pessoas a quem amamos. A crise familiar envolvendo a morte dos filhos e do marido de Noemi parece não ter sido a única crise a afetar aquela família. Alguns anos antes, Elimeleque, fugindo da falta de alimento em sua terra natal, Belém, buscava provisão em terras inimigas. Moabe era uma terra de inimigos do povo de Israel. Mas foi a solução encontrada por aquele patriarca e sua família, e para Moabe. A questão é que, em solo estrangeiro, aquela crise de alimento foi superada por outra bem maior. Uma crise alimentícia foi superada por uma crise familiar, morte, bem maior, né? Uma crise um tanto horrenda, 3 de vez. Então a questão é que em solo estrangeiro aquela crise foi superada, uma crise bem maior, envolvendo morte. Morreram-se os homens daquela família, ficando apenas as mulheres. Essa é uma história de leitura bem simples, de fácil entendimento, uma história relativamente curta, objetiva, com início, meio e com um desfecho bem empolgante até, né? No final a gente vê que Boaz casou ali, Remi e tal, bem empolgante. Fala de uma família judia que sai para peregrinar em terras estranhas em busca de comida nos campos de Moabe. E já em terras estranhas, alheias, o marido e o pai morrem. Logo em seguida os 2 filhos também. E por fim a viúva mãe Noemi volta com uma de suas noras. E a partir daí tudo começa a mudar. Até que tudo se concretiza de forma magistral. Mas o que temos aqui, de claro, simples e empolgante, temos também de enigmático, né, de misterioso. Por exemplo, qual era a situação espiritual de Elimeleque? Hoje eu estava assistindo alguns vídeos e as opiniões se dividem, porque a Bíblia não é de detalhe, né, e Elimeleque estava em pecado. Né? Quem é que estava errado? Era ele, era Ruth, né? De repente Deus, Ruth o induziu a ir buscar pão em terra, de repente, só conjectura, né? E buscar pão em terras estranhas. Chegou lá como Deus queria tratar exatamente com Ruth, matou ele, né? Aí fala, mas tu enteaça, nada acontece sem a permissão de Deus. E tem situações que Deus mata mesmo, né? A Bíblia tem isso. Os filhos de Judá, né? E matou os 2 filhos também, para tratar diretamente com Noemi, Ruth, fazer acontecer o que aconteceu. Então, mas aí fica esse enigma, né? Qual a situação espiritual de Elimeleque? Né? Por que os nomes dos filhos eram tão estranhos assim? Né? Um era doença, outro definhamento, né? Por quê? A pessoa que tem Elimeleque o Senhor é rei, Deus é rei, né? Noemi, se não me engano, é doçura. E aí de repente põe o nome dos filhos, definhamento, e outro adoentado, o nome de doença dos filhos. Por que isso, né? Parece que eles já nasceram doentes. E uma prova disso, aliás, uma suspeita grande disso, é o fato deles ter ficado 10 anos casados e não terem filho, os 2, né? De doença, sabe? Acabaram morrendo os 2, então parece que era algo já, né, meio que determinado ali por Deus. Ou o que acontecia com a pessoa depois influenciava pelo nome também. Né? Sim, eles colocavam o nome justamente devido à razão ali no momento. Por exemplo, o nome de Isaac, Riso, que é a menina deu lá, né? Deu risada, duvidou. E assim era, né?
Mas enfim, então quer dizer, ao mesmo tempo que esse livro de 4 capítulos, 85 versículos para a memória, ele traz tanta clareza. Ó, que benção aí. Obrigado. Ao mesmo tempo que esse livro traz tanta clareza, né, nos prende quando você lê atentamente, mas deixa também alguns enigmas, alguns mistérios que você não consegue desvendar. E aí quando você vai para os estudiosos, aí, os críticos, eles se dividem, né? É isso, é aquilo e tal, e você não tem de fato o que aconteceu ali, né? O 2, tirando força da fraqueza. Vamos lá? Irmão Jair? Opa! Vamos lá, mano. 2. Tirando força da fraqueza. Isso. Todas as pessoas que têm aflição estão sujeitas a dias maus. A diferença é como cada um se comporta em meio às tempestades da vida. Noemi não escondeu os seus sentimentos, mas também não os explorou com oportunidade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi foi tirar força da fraqueza, subindo e descendo das montanhas em tempos tão remotos. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Amém. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Essa frase é bem marcante. A gente vai falar em cima dela no final. Bom, esse título parece revelar a real situação de Noemi depois de tudo o que lhe acontecera, né? Parece revelar a situação de Noemi depois de tudo o que lhe ia acontecer. O título é tirando força da fraqueza. É bem verdade que não dá para se medir o grau ou o nível de afetividade de Noemi para com seu marido. Não dá para você dizer assim, Noemi era apaixonada pelo Elimelec. Não dá para você falar isso, né? Tem muita mulher que depois de certo tempo de casado começa a querer que o marido morra mesmo. Não dá, né? O quanto ela sentiu pela morte dele, mas com certeza pela morte dos filhos, isso é bem compreensível. Ela deve ter separado bastante, né? No entanto, independente do sentimento que a envolvia, a perda por si só já era algo assombroso. Imagino que ela não sentiu tanto o baque pela morte, sentimentalmente falando. Mas o fato de Deus levar 3 homens de bem na família, isso já era algo assustador no nosso dia, né? Porque numa sociedade patriarcal como era, uma mulher sozinha era sinônimo de sofrimento. Sofrimento, né? Ia ter que dar os pulos e até se constituir para sobreviver, né? Viu? Naquela época. E quem ia querer Noemi, coitado? E aí, e aí, né? E aí, estava nessa situação, né? E ali ela, de fato, precisava tirar força de onde não tinha força. Eu fico imaginando o tanto que Ruth lhe foi útil naquele momento. Uma mulher jovem, cheia de força, de vontade, de determinação, prestativa, né? Com a sua nora. Quanto que ela não foi útil para Noemi. Noemi, pelo jeito, estava assim, Deus me leva. O azar está comigo, tua mão está sobre mim. Igual o Jó dessa comentou lá, porque 3 de vez, morrer, entende? Então, a importância de Ruth, né, de Noemi, foi muito grande. Tem uma historinha que diz, irmão, eu anotei aqui para ilustração, diz que um sábio chegou para um rei e deu a ele 2 bilhetinhos, né, e disse ao rei, olha, senhor rei, quando o senhor estiver triste, o senhor abre esse. E quando o senhor estiver alegre, o senhor abre esse. Mas só nessa situação, no momento de maior tristeza da sua vida, você abre esse, vai lhe ajudar.
e no momento de maior alegria da sua vida, ela fez. E aí o rei guardou aquilo lá, o sábio deu esse bilhete para ele, guardou, e ele entrou numa crise, de fato, né? Morreu, acho que parente dele, filho, não sei, e ele entrou numa crise tremenda, perdeu popularidade, né, de rei e tal, e ele viu que aquele era o momento, ele foi lá, abriu, e estava escrito no bilhete: tudo passa. Aquela crise mal ia passar. Por isso que eu falei para os irmãos aqui, guarda isso aqui, ó. Os problemas da vida não podem nos paralisar. O pastor Silas Queiroz finalizou a história. E aí, ele vestiu, arregaçou as mangas, tocou o barco e o negócio virou, melhorou, né? E nasceram mais filhos e tal, e certa vez uma dessas filhas dele ia casar também, e casou, fez aquela festa, convidou os convidados, fez aquele banquetão e ele achou que naquele momento era o momento de maior alegria da vida dele. Né? Ele acho que está na hora de abrir outro bilhetinho. E ele abriu outro bilhetinho e estava escrito: isso também passa. Viu? O momento mal passa, mas o bom também passa. Então é coisa que acontece com a gente. Né? É coisa que acontece com a gente. O importante é que os problemas da vida não podem nos paralisar. Nem os momentos bons, nem os momentos ruins podem ou devem nos paralisar. Vamos lá para o 3. Sem manipulação emocional. Quem pode ler aí? Ronaldo. Ruth e Ó seguiram prontamente a companhia. Nosso Senhor começaram a viagem. Noemi decidiu liberá-las para que voltasse à casa dos pais. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiramente as suas noras e no futuro delas. E qual das suas notícias? Ruth e Ó poderiam casar novamente e constituírem família. Noemi assumiu uma posição pessoal, sem apelar ao segredo das mães. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de um relacionamento saudável. A manipulação emocional é sutil, costuma se manifestar desde a infância. O pecado não escolhe baixo. Pessoas emocional e espiritualmente sabias não são ensinadores. Amém. Bom, esse ponto aqui é interessante, meu. Neste subtópico, o pastor Silas Queiroz, ele foca no comportamento justo, racional, e sincero de Noemi. Ela não se utilizou de falsas. Noemi não se utilizou de falsas argumentações para tentar prender suas noras a ela. Só o Pedro tem uma chave Sem manipulação emocional. Acredito o seguinte, ó. Ruth, vamos lá? Noemi, ela não se utilizou de falsas argumentações para tentar prender as suas noras. Ela poderia, naquele momento, eu já estou velho, muito lindo, né, e tal, aquela coisa. Agora, por que vocês querem comigo, né? Ela disse que saíram juntas, né? Aí no caminho, disse, vem cá, vamos lá, vamos conversar. Parece que aquilo estava corroendo ela, né? Induzir ela aí com ela, e ela parou no caminho, mas disse que saíram juntas, né? Não tinha nada mais por que. Então veja, a decisão de Ruth foi emocional. A decisão de Ruth foi emocional. Mas Noemi foi plenamente racional. Então aqui tem duas situações, quando você age pela razão e pela emoção. Ruth, ela tomou a decisão pela emoção, pelo que sentia, né? Mas o que Noemi propôs para ela foi racional. Não tenho mais filho, não tenho nada a pagar, vocês fizeram uma terra estranha, volta para a terra, vocês vão casar de novo. Isso é razão. Entende? Ruth propôs, aliás, Noemi propôs a razão
Só que Ruth tomou a decisão pela emoção, né? Então vamos lá. Já a decisão de Orfa foi racional. A decisão de Orfa foi racional, conforme a sugestão de Noemi. Orfa seguiu a razão. Ele falou, é verdade, ele está falando a verdade, eu vou fazer o que lá? Né? O povo já é inimigo, Moabe judeu. Né? Vou falar, viúva. Talvez foi muito criticada por isso, né? E ela respondeu, né? Assim como já foi dito sobre o comportamento altruísta de Ruth para com a sua sogra, o contrário também é verdade. O comportamento altruísta de Noemi para com Ruth. Noemi não pensou em si mesma. Ela se preocupou com o futuro de suas noras. E assim pôde aconselhá-las a voltar para a casa de seus pais. Noemi tinha tudo, ou quase tudo, motivos, né? Para tentar manipular as suas noras e tentar, com isso, manter a amizade, ainda que fosse uma amizade manipulada, né? Construída sobre falsas promessas. Não, vamos bonito, as coisas vão ser boas e tal. Mas ela tinha tudo para fazer isso, Noemi. Né? Isso porque se as duas resolvessem voltar para a casa de seus pais, Noemi jamais as veria novamente. Uma distância, São Paulo, uma distância de 120 quilômetros, como fala, Meu carregador não? Vou carregar aí. ela ficou branco. Vou tentar desligar de novo, né? Então, uma distância de aproximadamente 120 quilômetros, que era de Moab a Belém, provavelmente Ruth ia morrer, né? No caminho. Sozinha, dando sozinha, velha. Você vê que quando chegou lá, Noemi. E quando chegou lá, Ruth foi nos campos lá, catar coisa, e Noemi nem foi. Porque ela era velhinha, né? Ficou em casa lá, não estava aguentando mais. Então, agora imagine sozinha nessa caminhada de volta, devia ter lá sua mochilinha, alguma coisa, né? E Ruth casou? Ruth. Um parente dele marido agora, um parente. Boaz. Casal, não era feito procurar os filhos, não. O pessoal fala que Boaz tinha cerca de 40 anos, eu acho que era mais velho. É mais velho. Nossa, mas tem cada ensinamento bom. Eu assisti hoje do Luiz Saião, não sei se você já ouviu falar. Ele ajudou na tradução da Bíblia NVI. Ele deu um ensinamento bom. É tudo meio que poético, o ensinamento sobre os Ruth, né? É uma coisa gostosa. Mas vamos lá. Seguir aqui por causa do nosso tempo também, né? Amizade na diversidade, é esse, né? O 2? É isso? É isso, né? Vem, irmão Luiz, de novo? É o 1 do 2, né? Acho que é o 1. É um do... Uma amizade aprovada e aprovada. Mas também é aprovada. Orfa amava Noemi, mas seus sentimentos e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que a sua cunhada. A atitude de Noemi extraiu o que havia do mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Amém. Bom, aqui eu tenho um pontozinho de divergência, eu vou compartilhar com os irmãos para ver. Nem sempre nós teremos que tomar decisões motivadas pela razão. Nem sempre as nossas decisões devem ser motivadas pela razão. Pela lógica. Não, é isso que eu tenho que fazer. Mas seria mais correto. São as mais certas. Mais certo. Mas nem sempre. A de Ruth, por exemplo, não foi pela razão. Ela seguiu o coração dela, com amor, fidelidade à sua nora.
A razão foi para a Orfa a melhor opção, mas para Ruth não. Ruth seguiu seu coração e decidiu acompanhar sua nora, que era também a sua mentora espiritual. Era Ruth que tinha, obviamente, ensinado tudo acerca do judaísmo, acerca dos costumes lá de Israel, do mosaico, enfim. Tudo isso. Nem o Emelec, mas Ruth também, vou deixar essa senhora sozinha. Sim, mas não era essa. Eu acredito que tinha essa situação de compaixão, mas também tinha, acima de tudo, amor mesmo. Porque ela deixou de pensar nela, né? Ela deixou de pensar nela. Ele fala sobre altruísmo aqui. Padeceu. Então é verdade que as decisões mais assertivas, acertadas da vida humana, são as tomadas de forma racional, ou seja, por meio da razão. E as orientações quanto a isso são inúmeras, né? Começando pela própria Bíblia. A Bíblia fala, acho que Paulo fala para, não sei se é Timóteo, se há alguma virtude nisso, ou isso pensar, né? Ou seja, analise, vê se há razão, se há motivo, né? Ou seja, razão. Vê se há razão nisso para você tomar uma decisão, né? A Bíblia já nos ensina assim, a psicologia, a sociologia, a filosofia, enfim. E outras ciências sociais recomendam tal atitude, ou seja, decisões tomadas pela razão. Mas, porém, no caso de Ruth, ela deixou de lado toda a razão que lhe cercava e seguiu seus instintos emocionais, seus sentimentos de amor e amizade. Então, Ruth foi movida totalmente por sentimentos, pela emoção. O que fica bem claro aqui nesse ponto é que as decisões tomadas por amor são as mais excelentes, porque nesse caso o amor supera a razão. O amor supera a razão. Se a gente for ver o sacrifício de Jesus na cruz, é mais amor, no ponto de vista, do que razão, né? Morrer por pecador, qual a razão nisso? Qual o sentido? Ela já estava tão enraizada a fé no coração dela que ela falou. Tem pessoas que falam que ela falou, o teu Deus será o meu Deus, mas não é. Ela falou, o teu Deus é o meu Deus. É o meu Deus, né? Quer dizer, mesmo morando em Moab, mas o Deus de Israel já era o Deus dela. Já era, né? Agora, nesse ponto aqui, irmão Luiz, tem um negócio que eu falei que era nesse passado, na minha divergência, que eu ia compartilhar com o irmão, mas eu acho que é nesse. Vamos lá, ver aí que a informação foi ler, amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra, viúva e idosa. As expressões onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e onde quer que morrerei eu, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida. Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nosso relacionamento? Amém. Uma perguntinha aí que o finaliza, né? Esse dia de tanto individualismo, qual tem sido o nível do nosso relacionamento? Bom, essa parte da declaração de Ruth, a Noemi, para mim, foi o cerne da declaração que ela fez. Foi exatamente com essas motivações que Ruth decidiu seguir os passos de sua sogra. Um sentimento de pura empatia, compaixão e amor. Vamos imaginar que Noemi já estivesse debilitada fisicamente, ou mesmo com algum problema de saúde, né? Ou apenas velha, né? E Ruth pensou, se ela voltar sozinha, 120 quilômetros, poderá não chegar lá viva, né? Lógico, isso aí é óbvio que ela pensou isso. Vamos deixar essa velha e voltar sozinha, 120 quilômetros, bar de sol escaldante, né? Poderia não chegar lá viva. Então a gente falou, irei com ela. Assim, as verdadeiras amizades são confirmadas no momento de adversidade. Esse caminho é difícil. Lá é tudo deserto, né? Naquela época então que não tinha
essa população, sonhos, essas coisas, é bem mais. Acredita-se que era terra, sol escaldante, dificuldade de alimento. Mas aí eu acho também que no caso, vários casos ia acontecer a mesma coisa. Duas pessoas no lugar de tivessem na mesma situação, ia fazer a mesma coisa também. Ah, se tivesse um mal no caminho para acontecer? Se tivesse pensado, por exemplo, dois da gente aqui, pô, não vou deixar esse cara só. Ah, sim. Isso aí eu penso no caso de Boaz. Não tinha como Boaz não temir Ruth, né? Novão, na filha de Boaz. O cara vai deixar passar? Né? Não vamos levar para esse lado, mas era bem isso, né? Mas a gente vê que ele não foi nem tão interesseiro assim, ele ainda foi no primeiro remidor, né? Só. Ele foi, mas ele não falou que tinha que casar. Ele só falou que tinha que comprar as terras. Aí quando ele falou assim. Aí depois ele falou de casar. Não foi, por isso que falou. Né? Ele deixou pra falar, só que eu vou esconder esse detalhe, se ele falar que tem que casar com essa mulher bonita, ele vai ter. Não, eu vou remir ela, tudo bem. Mas você tem que assumir a viúva que vem com ela. Ah, não quer não. Então, o pastor Silas aqui, irmão, ele encerra o seu comentário aqui, deste subtópico, com uma pergunta: qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Né? É possível medir o nível de um relacionamento? É possível medir o nível de um relacionamento? É bom, é ruim, é alto? Não, eu acredito que o nível de um relacionamento deve ser medido através de atitudes. As atitudes é o que serve para medir o nível, né? o grau, está quente, está frio, de um relacionamento. Assim, as palavras são necessárias como meios de um relacionamento. As palavras são necessárias como meios de motivações, elogios, declarações, mas somente as atitudes podem revelar uma verdadeira amizade. Isso foi o que Ruth fez e isso é o que devemos fazer. Quando eu falei aqui em cima sobre essa parte da declaração de Ruth a Noemi, para mim foi o cerne da declaração que ela fez, ou seja, foi o que pesou em toda aquela declaração. Ela fez 4 afirmações na declaração. Vamos no textual? 20 minutos, ou mais tempo. 120 quilômetros caminho à toa, no deserto. O textual diz assim. O textual diz assim, ó. O Ruth fala assim, ó: não me instes, você não insista para que te deixe em minha face de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. 2 coisas, né? Aí eu falo mais 2. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Para mim, o que motivou, que pesou mesmo o cerne, o ponto X, que pesou mesmo a Ruth ter seguido Noemi, foi essas 2 primeiras. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, pousarei eu. Ou seja, por trás disso aqui tem um sentimento de amor, de carinho, de fidelidade, de empatia, de uma para com a outra. Né? Ou seja, estavam unidas, entrelaçadas pelo amor, as 2. Essas 2 outras partes aqui, o teu povo é o meu povo, a gente nem conhecia o povo de Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Como o Luiz falou, não será, né? Mas ela falou através do conhecimento que tinha de Ruth. Porque ela não tinha conhecimento do povo nem do Deus por inteiro. Ela conhecia em parte. Em parte, né? Porque era um pouco tempo que elas estavam juntas e Ruth transmitia aquilo para ela, né? Aliás, Noemi transmitia aquilo para ela. Então, ela conhecia em parte esse Deus, né? De ouvir falar, digamos assim. Por que eu estou falando isso? Porque tem um ponto aqui, acho que é o próximo, que na verdade esse amor transformou, né? É o amor. O amor transformou e fez ela reconhecer o Deus que ela é. Exatamente. Esse porque tem muitos. Tem muitos comentários que falam que Ruth confiou, acreditou no Deus de Noemi. Não tem como, não tem lógica. Ela confiou, mas em parte. Né? Esse é o meu ponto de vista aqui, ó. O ponto 3, 1 do 3, fala assim: a convicção da mulher, o teu Deus é o meu Deus. Aqui onde ela vai
o pastor Silas Queiroz ele vai falar muito bem sobre isso. Mas vamos chegar lá, tem um amor prático aqui, né? Um amor prático. Vamos ver. Edivaldo, perdão. Pode ler, Valdo? O 2, 3. Isso. Top 2 subir top 3. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada. Envolta em expectativas fantasiosas, encarando a realidade. Prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas. E plantações de tratar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita. Como instituído nos dias de Moisés, na palavra de Deus, no princípio básico, os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados, mas também não são obrigados a alimentar-se com ossos dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois exceto nos casos de incapacidade física ou mental. Mesmo que vive até hoje, Ruth trabalhou e muito nos campos iguais. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores no fim do dia. Recolhia fogo e levava para a sobra. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. Amém. A gente não pode entrar muito nessa questão do relacionamento de Ruth e Boaz, porque a gente vai falar nisso, né? Aí a gente vai brincar bastante, deduzir bastante aqui o que pode ter acontecido, como foi, né? Tem uns comentários aqui que falam que Boaz se apaixonou por Ruth, né? E falou para os seus trabalhadores, olha, afrouxa a mão lá, deixa cair um negocinho lá para ela pegar. Ele falou mesmo. Propósito, deixa para segurar ela. Ela bonita, né? Ela como falar? Ela bonita, né? Diga que era formosa, bonita. Né? Fala de virtuosa, mas sobre a boniteza física não fala assim tanto. Parece que Ruth não estava de forma alguma iludida ao acompanhar Noemi. Ela não estava iludida. Certamente que Noemi havia me preparado emocionalmente acerca do que viria pela frente. E como conhecedora da lei que era, Noemi, né, da lei mosaica, Noemi também deve ter aconselhado Ruth a ir até as plantações, catar as espigas que caíam das mãos dos segadores. Não se sabe se aquela era uma prática comum a outros povos, como os moabitas, por exemplo, catar espigas, assim, acho que é uma coisa só de Israel, né, do judeu. Mas o certo é que Ruth não mediu esforços para assim o fazer. Mas, mais uma vez, precisamos dizer que palavras são agradáveis aos ouvidos e faz a alma regozijar-se. Porém, são as atitudes que fortalecem as verdadeiras amizades e dignificam o trabalhador do seu salário. Então aqui, nesse texto aqui, o pastor ele fala que tinha essa lei, no tempo de Moisés, né? Que era para deixar cair as espigas lá, não era para voltar para pegar, justamente com o órfão, para a viúva, né? E o estrangeiro pegar, se alimentar. Era o cuidado que Deus tinha especial com esses povos. Mas também fala do ócio aqui, né? Mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos povos. A preguiça, preguiçoso, que não querem fazer nada. Ruth não era assim, ela se levantou, se prontificou, foi lá e trazia, né? As pessoas chegam até a brincar, 27 quilos, que era um efa, uma medida lá, era mais ou menos 27 quilos de cevada, nem toda mulher pega, né? Às vezes para trocar um bujãozinho de 13 quilos, a mulherada não chama o homem, não aguenta, 13 quilos. É 13 quilos de gás ou 13 quilos mais o bujão? Nem sei. Eu não sei. Acho que é 13 mais o bujão. Mas 27 quilos dá, ser, né? Dá bastante, Ruth, né? Com aquele saco nas costas para levar para a Noemi. Pega 5 quilos, você anda 2 quilômetros, cara, você chega lá com 15, né? Então ela realmente era trabalhadora. Realmente era uma pessoa. É aquele carrinho, né? Madeira, né? Sei lá, acho que tinha não, né?
Não está querendo amenizar a dor amanhã. Bom, vamos para o próximo então? Para a gente dar para 10 minutos. Top 3. Bom, Maurício, por favor. Fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi, o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth denunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas, e não seguiu os caminhos fáceis entre os pelamitas. Manteve uma vida austera e disciplinada e assim alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Bom, no subtópico 2, do tópico 2, passado aqui, no segundo subtópico do tópico 2, né, o qual tem por título Amizade na Diversidade, que foi lido aí, eu disse que aquela parte da declaração de Ruth foi para mim o cerne de toda a declaração de Ruth que deu a Noemi, ou seja, o ponto X da declaração, que está escrito assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo, teu Deus é meu Deus. Como a gente tinha comentado, essa passagem, o teu Deus é o meu Deus, ela fica meio que não tão consistente no que de fato estava acontecendo com Ruth. Eu não acredito que Ruth estava movida pela fé em Deus, de Noemi, e sim pela amizade. Esse é o meu ponto divergente que eu estou aproveitando aqui para deixar claro. Eu acho que o texto deixa meio entendido isso, que ela estava mais movida pela amizade, pelo amor, a fidelidade a Ruth, por ser sua sogra, se apegou tanto a ela, do que, como o texto aqui fala, que ela, né, o teu Deus é o meu Deus, como se isso de fato Ruth tivesse declarou sua fé, converteu-se ao judaísmo, não, ela se entregou de corpo e alma, né, a Ruth, a Noemi, como sua amiga, como sua mentora, como sua mãe, enfim, e assim o seguiu. Né, eu acho que está mais para isso do que afirmar aqui que ela... Deus desse também agora vamos para 2, para a gente... Uma fé que inspira. Quem não leu ainda, Rogério, por favor? A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. E ao fim da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a respeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Uma fé que inspira. Bom, existe uma certa rejeição aos idosos, né? Eu diria que chega a ser um desrespeito contra os mais velhos e experientes da sociedade em geral. Só que isso deve ser absolutamente condenável entre nós crentes. O cristão ele não pode repudiar tanto os idosos, né, como o mundo o faz. É claro que às vezes existem alguns embates, né, os irmãos têm percebido isso aqui às vezes, alguns embates com alguns irmãos meio que saudosistas, né, que aprenderam de uma forma diferente, foram ensinados, e aí tem aqueles embatezinhos, não, mas era assim, minha época era assim, aquela coisa toda, né? Mas não podemos de forma alguma desrespeitar os idosos, né? Desprezá-los, ofendê-los, né? Por causa de suas opiniões erradas, que aprenderam lá no passado, né? E a bola gira, a gente sabe, as coisas mudam, se evoluem, se aperfeiçoam, ficam piores também, né? Quem está com a razão? A Bíblia é o parâmetro para tudo. A Bíblia é a medida para tudo.
outro ponto importante é que o valor da velhice hoje é bem menor que o valor que se dava aos idosos antigamente. Um velho hoje tem pouco valor, antigamente tinha mais valor. Mas por quê? Antigamente que eu falo, principalmente no tempo lá de Ruth, né? Mas por quê? Em virtude do crescimento da tecnologia da informação, do crescimento da mídia virtual, né, da comunicação cibernética, essa coisa toda, a tradição e o aprendizado oral caiu em descrédito. Quantas vezes o irmão já ouviu falar, minha avó falava isso, meu avô, isso é um ditado antigo. Essa é a força da tradição que era passado verbalmente. Você tomava conhecimento das coisas de forma verbal, que os velhos contavam, né? Ia contando para o outro. E hoje não, hoje você vai contar alguma coisa com uma pessoa idosa, vai dizer, vem cá, meu netinho, ou meu filho, contar não, isso aí já ficou para trás, isso aí já, né? A internet hoje já mostra tudo, mais aperfeiçoado, então é muito descrédito que dá hoje nos idosos, né? Só que no meio descrédito não pode ser assim, até porque a Bíblia fala para a gente repreender asperamente os velhos idosos. Vamos suportar, vamos, né? Que a gente chega lá assim. Então, só complementando aqui o pensamento, né, que eu tinha falado acima, Ruth, no meu ponto de vista, se lançou em servidão a Noemi, porque ela deu crédito à senhora Noemi, a sabedoria, né, a experiência. Então Ruth se lançou em servidão a Noemi. Ela adquiriu confiança tal ao longo dos dias que esteve ao seu lado, de maneira que sentiu-se segura e na obrigação de segui-la por onde quer que Noemi fosse. Então esse para mim foi o motivo que Ruth, né? É lógico que ela fala assim, olha, tu dormir, eu vou dormir. Olha, tu pousar à noite, eu vou pousar, né? E outro tanto me aconteça se não for a morte que me separe. Só a morte vai me separar, mas eu estou contigo, que der e vier. É isso, que amor é ela. É o amor. A força do amor. Tem até uma novela com esse nome, né? Antiga da noite. Vamos lá para o último, então? Sensibilidade sobre liderança. Alguma coisa para minha neta, ela fala, pode ter dito se estiver no Instagram. Aí, tá vendo? O último. Sensibilidade sobre liderança. As escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sobre uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua vida. Bom, está claro aqui que o pastor Silas não está comparando a sensibilidade feminina com a masculina, né? Ele não está fazendo aqui uma comparação. Eu imagino que não seja isso que ele quis dizer aqui. E sendo assim, temos de concordar que de fato a mulher, por natureza, parece ser mais sensível do que o homem. Porém, ao se tratar de uma sensibilidade espiritual, eu não encontro amparo das Escrituras Sagradas para supor que exista aí uma desvantagem do homem em relação à mulher. Sensibilidade espiritual, eu entendo que o homem é mais. No caso de Abraão, como Abraão fez, sempre Deus se tratava com dom, Mas quando eu for fechar negócio, sensibilidade em casa. Sensibilidade espiritual. Sério? De sensibilidade espiritual, que seria o nosso ponto aqui, eu acho que o homem ele tem mais. A gente não pode confundir a emocionalismo, sensibilidade natural da mulher com espiritual. Você enxergar as coisas espirituais de Deus, né? Eu não diria que a mulher tem mais do que o homem, não. Ficou subentendido aqui, né? Deus, ele sempre no Antigo Testamento se relacionava mais com isso, não é machismo não, é porque o homem foi colocado como autoridade do lar, justamente porque tem essa diferenciação, né?
Bom, e a conclusão. Fala isso lá, né? É autoridade, né? Não tem como negar, né? Tanto que elas têm raiva de Paulo, né? Tem raiva do apóstolo Paulo, né? Porque Paulo não gosta de ficar calada, né? Vamos lá. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina que quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo. Ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado, segundo nossa igreja local. Amém. Então, vamos ver nosso